Enquanto as nossas crianças estão caminhando em direção ao culto infantil, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo o doutor, o médico Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 18 a 23, e hoje nós estaremos vendo o encontro de Jesus com os mensageiros de João, com os discípulos de João, que foram até o Senhor. Lucas, capítulo de número 7, versículos 18 a 23, eu estarei lendo, você pode acompanhar na sua Bíblia a leitura deste texto. Lucas 7, 18 a 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os a Jesus para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, amado e eterno Deus, diante da Tua palavra nós nos curvamos e clamamos por Tua graça e por Tua misericórdia, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Para isso, Senhor, tira de nós toda a desatenção, tudo que pode eliminar, ó Deus, essa atenção na Tua palavra e na Tua verdade, seja amenizado, aplacado, apagado em nossos corações. Que o Senhor venha falar verdadeiramente às nossas vidas, nos instruindo segundo lhe apraz, segundo é próprio de Ti, através do poder do Teu Santo Espírito. Assim nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos no terceiro encontro da verdade do nosso Senhor Jesus, com esses personagens a qual nós nos propusemos falar nesses últimos dias. E este aqui, talvez seja um dos textos mais desafiadores para os estudiosos durante todos os tempos. Tal desafio não se dá pela sua dificuldade hermenêutica dos originais, mas pela dificuldade de se crer que João, o Batista, aquele que é o precursor de Jesus, aquele que é esperado como viria como anunciador da vinda do próprio Mestre, nutrisse dúvidas sobre a pessoa de Jesus. Como pode aquele que há um tempo atrás apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora chegar a Jesus através dos seus mensageiros e perguntar: és tu mesmo? Ou devemos de aguardar outro? Essa tem sido, então, um grande desafio para os estudiosos, para aqueles que têm olhado para a palavra de Deus e entendido a fé salvífica e a confiança no Senhor como único e suficiente Salvador. Alguns desses estudiosos têm sugerido respostas um tanto forçadas ao texto, mas todos os grandes estudiosos concluem que realmente João Batista estava com o coração cheio de incertezas, e é a partir dessa sua incerteza que todo este texto então se desenrola, e é a partir desta incerteza que nós podemos ter algumas lições preciosas para a nossa vida. Então este é o terceiro encontro da verdade. Nós tivemos o encontro da verdade com o centurião romano, ou com a fé firmada. Nós tivemos o encontro da verdade com a viúva de Naim, ou com aquele que tem poder sobre a morte. E hoje nós teremos o encontro da verdade com os discípulos de João, ou o encontro da verdade com a incerteza, com a insegurança e com a descrença que muitas vezes habita em nosso coração. Para que nós possamos entender bem esse texto, nós precisamos olhar para o texto com 3 perguntas
que necessitam de resposta. A primeira é, por que o próprio João não foi até Jesus? Ele envia os seus discípulos. Qual o motivo pelo qual ele envia os seus discípulos? A segunda é porque só agora, depois que Jesus já iniciou o seu ministério, depois dele ter conhecido Jesus, depois desse tempo todo, é que vai surgir essa incerteza, ou pelo menos que ele manifesta essa incerteza diante do Mestre. E terceiro, o que fazia com que o coração de João ficasse tão inquieto, ao ponto dele duvidar da autenticidade de Jesus como Messias? Lucas, o nosso evangelista, aquele que escreve este evangelho, ele inicia essa sessão nos informando que João toma conhecimento dos atos que Jesus vem fazendo ao longo da sua caminhada. Em específico, esses dois últimos acontecimentos. O momento em que ele cura da morte, salva da morte, o servo do centurião, e também a ressurreição, ou o retorno à vida do filho único daquela viúva. Diante desses dois últimos acontecimentos e demais acontecimentos que vêm acontecendo, então os discípulos de João chegam até João e contam para ele: olha, o mestre tem feito maravilhas, tem ensinado, tem orientado, tem passado muitas coisas. E esses discípulos trazem essa informação para João, e é a partir dessa informação, então, que João resolve enviar os seus discípulos para saber de Jesus. É isso mesmo, Senhor? És tu o mestre? És tu aqueles que deveria de vir? É interessante que aqui neste texto em específico, Lucas ele não se preocupa em dizer por qual motivo João envia os seus discípulos e não ele pessoalmente vai até Jesus. Mas ele faz isso porque ele já havia informado no capítulo de número 3, versículos 19 e 20, que João, ele se encontra preso, ele está encarcerado lá no palácio de Herodes Antipas, por ousar repreender o rei, por causa das suas maldades, e ainda por estar adulterando com a mulher de seu irmão. Joséfo relata, o primeiro historiador judaico daquele tempo, relata que o precursor de Jesus encontrava-se encerrado na fortaleza de Macária, que ficava localizada a uns 8 quilômetros a oriente do Mar Morto. E apesar daqui ser uma prisão, e todas as dificuldades da prisão, na verdade a masmorra de um castelo, a João era permitido que ele recebesse visitas, e aí os seus discípulos iriam até lá para suprir as suas necessidades, para cuidar dele e para trazer informações daquilo que estava acontecendo. E é justamente numa dessas visitas dos seus discípulos é que João toma conhecimento das coisas que Jesus havia feito. Foi intermédio então deles que toda essa atividade do Messias é informado a João, porque ele já está preso. Daqui a alguns dias, no nosso caso aqui, daqui a alguns capítulos, ele terá a sua cabeça sendo retirada, decapitado, a pedido, né, da filha então dessa mulher com quem ele tem adulterado. Diante destes esclarecimentos, William Hendricks, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, ele propõe que nós devemos de olhar para esse aprisionamento deste arauto, deste precursor de Jesus, e entender que é a partir da sua prisão que vai surgir indignações ou indagações íntimas em seu coração. Se Jesus é tão poderoso, por que não faz algo para me livrar desta prisão? Talvez seja esse um dos pensamentos que possa ocupar a mente de João. Mas em especial, segundo a própria visão que João nutria, as palavras da graça que saíam dos lábios do Salvador, os milagres de misericórdia que ele realizava diante do povo, segundo as próprias palavras e a visão de João, não harmonizava com o modo como ele, João, descrevera Jesus ao longo do seu ministério, no seu ministério público. João havia apresentado Jesus como aquele que viria com o machado na mão, como aquele que tinha pá para limpar a eira, como aquele que vinha para destruir, para castigar, para agir contra os ímpios, como aquele que vinha para julgar de fato e separar o joio do trigo. Ele vinha como aquele que conheceria os corações, e é aquele que tem poder, é aquele que ele não tem sequer
coragem de desatar as sandálias, porque Ele é todo poderoso, Ele é o Deus verdadeiro que vem para agir de forma poderosa. Em outras palavras, na visão de João, esse Jesus, esse Messias que está caminhando, ele é diferente daquilo que ele via como Messias que ele apontou, como Cordeiro de Deus. E então nós temos as 3 respostas a esta pergunta, exatamente a partir desta realidade. Primeiro, João não vai até Jesus porque ele está encarcerado, ele está impedido de ir. Ele não tem como sair da prisão e ir até Jesus para poder fazer a pergunta. Segundo, ele vai nutrir essa situação, ele vai passar a pensar nisso, e isso passa a fazer parte agora da sua vida, porque ele está vivendo um momento único na sua vida. Ele está preso. As dúvidas então surgem agora. Ele não tem essa dúvida no início do seu ministério, no início da sua caminhada, mas agora, com as dificuldades, as lutas que ele tem enfrentado, com a forma como ele tem vivido, ele tem experimentado algumas coisas, e esses sentimentos que tem nutrido a sua vida, essa experiência da sua própria vida, tem feito ele duvidar daquilo que ele mesmo cria, da forma como ele cria e encarava todas essas coisas. Preste atenção, meus amados. As palavras de João tinham sido e são verdadeiras, são inspiradas, é a própria palavra de Deus. No entanto, o que o arauto de Cristo não pôde discernir é que a profecia de juízo divino, que ele apontava, a qual ele anunciava, não estava para ser cumprido agora. Irá se cumprir na segunda vinda do Messias. Ele tinha visto o presente e o futuro numa perspectiva diferenciada. A interpretação da própria profecia por parte de João é uma interpretação falha. Ele não havia tido a visão correta, ou a interpretação correta daquilo que o Senhor vinha fazer. De fato, o Senhor tem a pá em suas mãos. De fato, Ele tem um machado em suas mãos. De fato, Ele irá limpar a sua ira. De fato, Ele irá cortar toda árvore que não produz. De fato, Ele irá separar o joio do trigo. Mas isso acontecerá na sua segunda vinda. E João esperava que isso acontecesse agora. No momento em que ele está vivendo isso, no momento em que ele está passando essa situação. Então, estas dúvidas surgem ao coração de João, porque ele não está entendendo qual é o papel de Cristo. O que Jesus está fazendo nesse momento, por que isso não está se cumprindo conforme ele mesmo havia aprendido e anunciado? Isso é realmente relevante para os nossos dias. Uma vez que nós temos ouvidos da voz de muitos sobre o pecado da incerteza e da dúvida, vemos aqui um grande servo de Deus, passando por um momento difícil em sua vida, questionando assuntos de fé, que na lógica deveriam de ser inquestionáveis. Mas ele questiona assuntos de fé. João tem a sua fé abalada. Não a sua fé em um Deus como Senhor soberano sobre toda a terra. Não a sua fé sobre a convicção da existência de um Deus que tudo pode e que irá julgar e irá operar, mas sobre suas próprias certezas e convicções. Ele havia declarado muitas coisas maravilhosas a respeito de Jesus, e agora ele mesmo duvida das suas próprias declarações, duvida desta realidade. E esse encontro então com a verdade irá libertar a João de todas essas dúvidas, de todos esses medos, de todo esse vacilo que ele passa agora no seu coração. Sua convicção sobre Deus, como eu disse, não estava abalada. Sua convicção sobre a salvação também não. João cria fiamente em Deus. Porém, começa a se perguntar se ele próprio não estaria errado a respeito daquilo que ele pregou e ele cria, e da forma como ele cria e via as coisas. Veja bem, meus queridos irmãos, confia na salvação, cria plenamente em Deus, mas duvida das suas próprias convicções e das suas interpretações pessoais. Então a única saída que João tem, nesse exato momento, neste momento de questionamento, é perguntar ao mestre se ele estava errado
se ele deveria de aguardar um outro, se ele deveria de esperar um outro, se aquele a quem ele via como o próprio Cristo era de fato o Cristo. A questão de João era: Senhor, eu me enganei a teu respeito? Quando eu te conheci, quando eu batizei, quando o meu espírito se moveu ao ver o Senhor, quando eu percebi a tua grandeza, eu me enganei? Será que eu estou errado? Será que eu devo de esperar um outro Messias? Será que o Senhor é um dos profetas, como eu fui profeta? Eu sei que o Senhor tem feito coisas, eu sei que o Senhor é miraculoso, eu sei que o Senhor é poderoso, mas será que as minhas convicções, diante da palavra do Senhor e diante do Senhor, estão corretas? Porque as coisas que estão à minha volta parecem dizer o contrário. Aquilo que está me cercando, aquilo que está agindo sobre a minha vida, dá a impressão de que não é isso. Eu errei, Senhor. Eu errei. Encarcerado em sua cela, afogado pelas estreitas paredes, João expõe esta pergunta, porque o seu cruel cativeiro tem posto dúvidas em seu coração. Sabe, meus irmãos, às vezes as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos pode nos fazer repensar a nossa postura e a nossa maneira de enxergar a própria palavra de Deus. Às vezes a maneira como nós experimentamos coisas, vivenciamos coisas, faz com que a nossa fé duvide, não de que Deus exista, não de que Ele é poderoso, não de que Ele é Salvador, mas faz duvidar daquilo que nós até então tínhamos como certeza absoluta, cravada em nossos corações. Às vezes isso é aliado também a uma má interpretação bíblica, como no caso de João, que mesmo sendo profeta de Deus, mesmo sendo porta-voz de Deus, mesmo anunciando a verdade de Deus, ele próprio havia interpretado errado a forma como Jesus viria, ou pelo menos o momento em que Jesus agiria conforme ele havia interpretado. Isso me faz lembrar de um momento da minha vida, quando as coisas estavam difíceis. A minha empresa havia falido, eu estava desempregado já há alguns meses, aluguel atrasado, água e luz ao ponto de corte, estava sendo processado na justiça pelos funcionários que não haviam recebido o seu direito. Diante de muitas lutas, muitas indagações, muitas dificuldades que surgiam, e além de tudo, muitas vezes faltava o recurso para as coisas básicas. Quantas vezes nesse período eu tive o alimento sobre a minha mesa proporcionado pelos irmãos da igreja. Foram momentos muito difíceis. Por vezes eu me questionei a respeito das minhas próprias convicções, não a respeito da minha experiência de crer em Jesus como Salvador, mas da minha própria maneira de ver e entender a Bíblia. Olhava e falava: será que eu estou entendendo corretamente? Será que eu tenho compreendido o que Deus fala comigo? Porque diante de tudo isso, será esta a realidade? E eu me lembro de um momento especial, um momento único, neste período crucial da minha vida, em que numa reunião de oração na nossa igreja, enquanto eu sentava ao lado de um irmão e compartilhava com ele os motivos pelo qual eu queria que ele estivesse orando, abrindo o meu coração e contando todo o pesar e toda a dificuldade que eu estava enfrentando, eu ouvi deste irmão algumas palavras que não foram nada boas, e até uma má interpretação da palavra de Deus, no intuito de me ajudar, no intuito de me levar a crer e a confiar no Senhor. Ele lança uma teologia que não condiz com as Sagradas Escrituras, baseado na sua própria experiência e na maneira não correta de enxergar as Escrituras. Ele chega para mim e fala: meu querido irmão, eu passei por momentos difíceis também, passei por situações de dificuldade, enfrentei problemas, estive desempregado, cheguei aqui a esta cidade, a esta igreja, exatamente porque eu consegui um emprego agora e saí dessa dificuldade, mas eu nunca passei tanto aperto quanto você está passando, eu nunca passei tanta dificuldade, nunca enfrentei tantos problemas como você tem enfrentado. Isso me faz questionar, e eu gostaria de perguntar ao irmão se o irmão não tem algum pecado oculto que precisa de ser confessado.
Porque talvez Deus não esteja agindo na sua vida porque você está em pecado, ou a sua família está em pecado. Você tem olhado a sua vida diante de Deus? Você tem confessado? Porque eu não consigo crer que um servo de Deus passe por situação assim. Eu não consigo crer que alguém que esteja servindo a Deus fielmente possa enfrentar tantas lutas desta forma. Não é o Deus que eu conheço. Não é como eu aprendi da palavra de Deus. Então imagine como eu fiquei ao ouvir as palavras daquele amado irmão. Claro que eu disse para ele que não havia nada oculto em minha vida, na minha família, que eu confiava plenamente em Deus, que eu estava disposto a servi-lo de forma plena, forma verdadeira. Porém eu sabia que eu não era perfeito, que eu havia em mim, claro, pecado como há em todos nós, mas não algo que não tenha sido confessado ou apresentado diante de Deus. Eu disse para ele: Deus tem colocado no meu coração que eu estou passando isso para a glória dEle. Tem algo que eu preciso de aprender que eu ainda não aprendi. Tem algo que eu preciso experimentar que eu ainda não experimentei. Mas não tem a ver com o meu pecado. Eu me senti como Jó diante dos seus amigos, onde todos diziam: confessa, Jó. E Jó fala: mas não tem nada. Pelo menos não nessa proporção, nessa condição. Não nessa realidade. Aquele irmão estava com a sua teologia distorcida, com a sua teologia errada. E eu disse para ele: eu confio em Deus. E eu estou disposto a obedecê-lo e a servi-lo. Eu estou disposto a segui-lo. E eu sei que Ele irá fazer. Eu não entendo o que está acontecendo agora, mas eu creio nesta realidade. Mas de fato, os irmãos, eu tinha realmente uma plena convicção que aquele momento da minha vida estava sob total e pleno controle de Deus, e que eu tinha que aguardar nele o desfecho. Mas aquelas palavras, elas me abalaram. Aquelas palavras remoeram durante um bom tempo na minha mente. E eu confesso que durante um bom tempo eu fiquei vasculhando o interior do meu coração, vasculhando a minha vida para dizer: será que ele está certo? Será que não tem alguma coisa escondida? Será que de repente eu não olhei atentamente para a minha alma? Será que eu não olhei atentamente para a minha vida? Porque de fato é complicado, é difícil. O que está acontecendo? E durante um bom tempo isso trabalhou em meu coração. E eu passei a duvidar das minhas próprias convicções e daquilo que Deus havia falado ao meu coração. Eu passei a questionar esta realidade. Não a minha salvação em Cristo, não a certeza de um Deus vivo, verdadeiro e que tudo pode, mas o que eu tenho entendido de Deus está certo. Será que eu não estou olhando de forma errada? Será que a minha teologia não está distorcida diante da verdade? Quando nós passamos por isso, quando nós enfrentamos esta realidade de nossas vidas, seja por uma situação difícil, uma enfermidade, seja por uma situação de casamento, em inúmeras áreas da nossa vida, há momentos em que nós olhamos e falamos: Senhor, mas é isso mesmo? É isso mesmo? Será que eu estou entendendo certo o que o Senhor está falando? Será que eu estou entendendo certo o que o Senhor está propondo? Porque diante de tudo que eu olho e que as pessoas falam e que as coisas se mostram, parece que não está. O que devemos de fazer, irmãos? O que fazer quando a dúvida surge ao nosso coração e a incerteza da nossa vida em relação ao que Deus está fazendo e ao que Ele é? O próprio texto nos traz a resposta. Nós devemos fazer como João. Devemos de ir à fonte, aonde nós podemos encontrar alento e respostas. Ao único que pode tirar as incertezas do nosso coração. Nós devemos de ir a Cristo. Devemos de ir ao Senhor. João faz isso. Ele próprio não pode ir. Se pudesse, ele iria. Mas ele pega 2 dos seus discípulos, pessoas a quem ele confiava, pessoas a quem ele conhecia, pessoas que sabiam que iriam levar e trazer o recado de forma correta. E ele fala: eu te encarrego deste papel. Vai em meu lugar. Busque a resposta para a minha inquietação, para as minhas dúvidas, para os meus medos. É isso que nós temos que fazer, e às vezes nós não fazemos, irmãos.
Às vezes nós ficamos remoendo isso no nosso interior e não temos a coragem de ir a Cristo para buscar isso. Nós até abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, mas nem sempre nós entendemos o que é lido. E às vezes é hora de chegar para o pastor, para o presbítero, para alguém que tem um melhor entendimento, um melhor conhecimento e dizer: eu estou certo crendo desta forma, porque o meu coração está permeado de dúvidas, porque eu agora nesse momento tenho incertezas, a minha fé está vacilando. É isso que João faz, ele envia. Lucas nos informa então que esses mensageiros de João chegam exatamente no momento em que o Senhor Jesus está operando grandes sinais, demonstrando o seu amor e seu poder curativo. Note que aqui no versículo de número 21, há a expressão muitos. Muitos. Jesus cura muitos. Cegos recobram a vista. Essa foi, por conseguinte, mais uma das horas em que o Senhor opera o seu milagre, o seu poder, age com sua graça e com sua misericórdia. De fato, queridos, se nós formos olhar ao redor, nós vamos encontrar pessoas necessitadas, mas nós vamos encontrar um Deus que está pronto para agir, um Senhor que está pronto para atender, que jamais se cansa, que jamais deixa de atender e de olhar. Ainda assim é hoje. Não há desamparado, não há aflito, não há escuras para o cego, cativo em trevas, não há enfermos e doentes, a qual o Senhor não possa agir, operar e atuar com sua graça e com sua misericórdia, agindo então sobre a vida destes. Sempre o Senhor irá agir assim. Que maravilhoso é o nosso Deus, como Ele é precioso, como é grandioso o seu amor para conosco. Realmente vale a pena estarmos em sua presença, realmente é algo bom poder confiar nesse Deus e se lançar a estes pés, e poder ver as suas maravilhas acontecendo. Mas é um negócio interessante, quando nós olhamos para esse texto, algo me salta aos olhos, e eu não sei se você prestou atenção nisso, porque nós vamos encontrar João com dúvida no coração, com incerteza. Ele vê Jesus fazendo maravilhas, ele ouve falar, ele então pega os seus servos e diz: pergunta a Jesus, tira a dúvida do meu coração, é ele o Messias, ou devo de aguardar outro? Ele não está questionando se Jesus é poderoso para fazer milagres, ele não está questionando a Jesus se ele é um profeta ou não. Ele quer saber o seguinte: o Senhor é o que teria que vir, o Senhor é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor é o Todo-Poderoso enviado pelo Pai, a qual eu sou o precursor, ou eu devo de aguardar outro? E então esses homens chegam até Jesus e se aproximam de Jesus e fazem essa pergunta. João manda perguntar: o Senhor é aquele que deveria de vir, ou ele deve de aguardar outro? E o que nós vemos, a impressão que tem é que Jesus não responde de imediato. Dá a impressão que Jesus fala assim: aguarda um pouquinho aqui. Ouvi sua mensagem? Tá, só um minutinho. E começa então a fazer milagres, ou dar continuidade aos milagres que ele vem fazendo. Ele realiza curas, libertações. Neste primeiro momento, quando a gente olha para esse texto, nós podemos pensar que a incerteza de João talvez não era algo tão urgente, tão necessitado para que Cristo parasse para atendê-lo. Dá a impressão de que Jesus diz assim: tá, não, eu estou entendendo, mas isso aqui é coisa de segundo plano. Tem coisa mais importante para fazer, deixa eu fazer as outras coisas, depois eu te respondo. Porque o texto nos dá a entender que eles esperaram por um longo tempo. Foram muitas moléstias, foram muitos cegos, foram muitos endemoniados. E quando nós lemos o livro de Lucas, nós vamos perceber que havia uma multidão de pessoas. E quando nós lemos o livro de Marcos, nós vamos perceber que Jesus estava o tempo todo rodeado por essas pessoas, e gente querendo a atenção dele, e ele operando milagres e sinais o tempo todo, ao ponto de não ter tempo sequer de reclinar a sua cabeça.
Então dá a entender que esses tormentos físicos e espirituais parecem, nesse exato momento, ser mais importante do que as dúvidas de João. Às vezes, a gente como igreja faz isso. Às vezes até no nosso próprio coração, quando vem as dúvidas, nós falamos, mas isso não é tão importante. Deus tem coisa mais importante para fazer. Depois Ele me atende ou me responde. Quantas vezes, querido, no estudo bíblico, na escola dominical, surgiu aquela duvidazinha e você olhou e falou, será que eu pergunto? Não, mas isso não é importante não. Isso é muito simples, eu acho que eu vou ocupar o tempo do pastor, vou ocupar o tempo do professor. Não tem coisa mais importante para ser feita. No entanto, não é isso que acontece. Nós temos a tendência de relegar a segundo plano as dúvidas e as incertezas, mas o Senhor jamais faz isso. Tanto um quanto o outro são prioridades. E quando nós temos dúvidas, nós temos incerteza, nós necessitamos de resposta rápida. E o Senhor vai responder. Tanto um como o outro para Cristo é de suma importância. Nós não temos aqui espera um pouco, enquanto eu atendo aquilo que é mais urgente. Mas na verdade, é uma resposta à altura da pergunta. Jesus está respondendo à altura da pergunta. Primeiro Ele responde com fatos, com ações, com atos reais e concretos. E logo depois, Ele encaminha a sua palavra. Observe o versículo de número 22. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Versículo 23, e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Atente para a recomendação do nosso Senhor. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Jesus está respondendo nesse exato momento ao questionamento de João, no mesmo momento e no mesmo ato em que ele é feita a pergunta, Ele não deixa na dúvida, ele não coloca em segundo plano, não há segundo planos. Cada pessoa é importante, cada servo, cada ovelha é importante para o seu mestre, para o nosso Senhor, para o grande pastor. Cada um de nós, enquanto servos, temos acesso a Ele para ter as nossas respostas. Talvez nós achamos que seja segundo plano. Talvez nós não tenhamos dado a devida importância, mas o Senhor dá. Nunca Ele deixa de dar a importância. Não importa o quão insignificante pareça, se não está bem para você, precisa de ser resolvido. Precisa de ser visto, precisa de ser compreendido, porque a sua fé precisa de ser restaurada, porque o seu conhecimento precisa de estar em harmonia com a sua palavra. Abrindo um pequeno parêntese aqui, quando estiver no estudo bíblico, tenha dúvida, não importa a sua dúvida, pergunte. Ela nunca é insignificante, e ela nunca será menosprezada, porque ela é a sua dúvida, ela é importante para você, ela faz parte do seu crescimento na fé, do seu amadurecimento diante do Senhor. Então tenha coragem e pergunte, para que seja então respondido, porque é isso que o Senhor Jesus faz. Ele responde, não há uma demora, não há eleição de prioridades. Mas uma coisa é interessante, meus amados, às vezes é preciso que a gente pare e observe o Senhor agindo na vida de outros, para poder entender perfeitamente a lição que Ele quer nos passar. Às vezes é necessário parar e ver Deus agir na vida dos outros. Não é que Ele não está dando atenção às nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos questionamentos. Não é que Ele não está
está relegando isso a segundo plano. Não, é primeiro plano. Mas às vezes ele quer mostrar na vida do outro o que ele quer fazer com você e a forma como ele quer agir sobre a sua vida. Agindo na vida do outro. Jesus diz, aguarde um pouco. E ele então começa a atuar na vida dos outros. O que Jesus está fazendo? Cumprindo as Escrituras. João conhecia essas Escrituras. O próprio Senhor Jesus havia dito no início do seu ministério que aquele era o ano do jubileu. Era o ano em que os cativos seriam libertados. É o ano em que haveria cura, mostrando o cumprimento das Sagradas Escrituras. João havia dito, este é o Cordeiro de Deus, é o cumprimento das Sagradas Escrituras. E Jesus está dizendo, você está vendo a Escritura sendo cumprida. Por isso você pode dizer para ele, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo anunciado. Às vezes nós clamamos a Deus para que Ele venha sobre as nossas vidas, e nós olhamos Deus agir na vida de todo mundo e falamos, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Não, querido. Ele está te ensinando através disso. Ele está operando através da sua vida. Naqueles momentos em que eu passava por essa grande aflição, junto com a minha família, em que acontecia todas essas questões, a inquietação que estava no meu coração, era justamente, Senhor, será que há alguma coisa em mim? Será que há pecado? Será que eu preciso? O que tem desvendo os meus olhos? Mas só vinha uma convicção de que Deus tinha um propósito e um tempo para isso acontecer. E a minha maior inquietação, irmãos, é porque a gente ia para o culto, ouvia a mensagem, a gente lia a Bíblia, a gente ligava o rádio, a gente conversava com as pessoas, e o Senhor sempre falava para nós, para mim e para a Deliene, prega os grandes feitos que eu tenho na sua vida, anuncia as obras que o Senhor tem feito. E eu falava, que obras, Senhor? Que grandes feitos, que grandes feitos. Eu não consigo andar de cabeça erguida na rua, porque eu estou com um processo de pessoas querendo receber, e eu não posso pagar, porque a minha empresa faliu. O dono da casa vai na minha porta receber, e aí, vai ter aluguel hoje? Toda vez que passa o carro da água e o carro da companhia de luz, eu olho e falo, meu Deus, vou ficar sem luz, vou ficar sem água, porque eu não paguei. Que feitos são esses? Que grandes feitos são esses? Que coisas grandiosas são essas? Que eu preciso de anunciar que eu não estou entendendo. Mas aí aconteceu um fato interessante. Na nossa igreja, nós tínhamos um grupo de estudo chamado os Atos em Ação. E foi um período muito bom, porque a gente estava realmente tentando buscar praticar atos. Dava a palavra de Deus e tentava colocar isso na vida de cada um dos irmãos. E nós tínhamos como tarefa e obrigação estar orando. A gente tinha algumas vigílias de oração, e alguns momentos de oração que a gente fazia pela manhã. E a gente tinha que estar na igreja. E aí, a gente estava lá. E tinha uma irmã, que ela estava passando por um momento muito complicado e conturbado na sua vida. Ela estava passando por um estresse tremendo, e seu cabelo estava caindo. E era um período assim, de muita conturbação. E nós sempre orávamos com ela e orávamos por ela. Aí um dia essa irmã pega e fala assim, eu olho para vocês, e vocês me fortalecem. Porque vocês têm uma fé e uma confiança. Eu não sei se conseguiria suportar o que vocês estão passando. E a vida de vocês, e o testemunho de vocês, e o caminhar de vocês, tem trago fortaleza ao nosso coração. E aí eu vi as maravilhas que o Senhor tinha feito. Não era pagando as contas, não era dando emprego, mas era nos sustentando, numa fé, numa convicção que extrapolava o entendimento, que entendia que Deus tinha algo a fazer sobre as nossas vidas. E nós começamos a ver Deus fazer maravilhas na vida das outras pessoas, e nós nos alegrávamos com o que Deus fazia na vida das outras pessoas, e ficávamos maravilhados com esses feitos, e isso falava ao nosso coração, e nos ensinava a esperar no Senhor, e a confiar em Deus.
Não foram dias, não foram meses, mas foram anos assim. 6 anos para ser exato. 6 anos, aprendendo a confiar em Deus, através dos atos do Senhor, na resposta em outras pessoas. Aqueles homens viram a palavra se cumprindo sobre a vida das outras pessoas. E o que o João queria era uma convicção de que ele estava certo, que Jesus era de fato o Messias. E então o Senhor envia os seus discípulos dizendo: diga a João, transmita para João tudo o que vocês viram, tudo o que vocês ouviram. A palavra está sendo cumprida. João, não precisa de duvidar. Eu sou o Messias. É por isso que no versículo de número 22, ele vai dizer: mais do que feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele não está repreendendo João por estar duvidando, mas ele está animando João por dizer: João, pode confiar, sou eu mesmo. Ele não está dizendo: João, você está errado, que fé fraca é essa? Que coisa, o Senhor nunca faz isso conosco, irmãos. O Senhor nunca chega para a gente e diz que a nossa fé não é suficiente, porque ela nunca é. Essa que é a verdade. É Ele quem aumenta e nos dá a fé suficiente para segui-lo. E à medida que a gente precisa, Ele aumenta a nossa fé. Então o Senhor sempre nos estimula a crer mais nele. E às vezes, o Senhor vai nos estimular a crer mais nele, não respondendo, mas agindo na vida dos outros e nos fazendo esperar. Ou nos trazendo respostas que nós não queremos, mas colocando em nosso coração uma convicção, uma certeza inabalável de que Ele é Deus. De que Ele é Deus. Nós não vamos ouvir falar de que João continuava em dúvida. A próxima narrativa de João é a sua decapitação, é a sua morte. Mas eu tenho certeza de que essas palavras trouxeram a tranquilidade e o sossego necessário para João saber que Jesus é de fato Cristo. Como seria se João não tivesse feito assim? Então deixa eu te fazer uma pergunta, meu amado. Que tipo de experiência você tem vivido? Tem experimentado incerteza na sua fé? Sua confiança quanto à percepção dos fatos tem sido abalada? Você tem olhado para as circunstâncias, olhado para a palavra de Deus, e você tem pensado: será que eu estou interpretando corretamente? Quando você olha para o seu casamento, e o coração seu é falado, Deus fala em seu coração, que diz: mantém-se firme, sustente, porque eu farei a obra, e você percebe que não está acontecendo, então você fica assim: será que eu estou entendendo certo? Com relação ao seu filho, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu chamado, em qual área da sua vida você tem experimentado uma incerteza, ainda que o seu coração tenha colocado uma convicção, mas ao olhar ao redor, para as paredes que o cercam, dá a impressão de que você está errado. Eu quero dizer a você que Jesus te dá a resposta correta, se você for até Ele buscá-lo. Ele irá responder segundo a sua palavra, e a palavra dele não mente. Você pode confiar plenamente nele. Mas é importante que você observe, primeiro, se você está buscando a resposta na fonte certa, na palavra do Senhor. Se você está buscando o certo, então você está certo. Mas se você está na fonte errada, querido, você não terá a resposta correta que você precisa. Segundo, eu quero que você perceba e entenda
que o Senhor não tem te negligenciado, nem tem menosprezado a sua dificuldade e a gravidade da situação que você está vivendo. Não. Ele está respondendo à altura das suas dúvidas e das suas incertezas. Talvez você só não esteja olhando para as respostas. E é preciso você olhar para a vida de outras pessoas para encontrar a resposta que Deus tem para o seu próprio dilema. Então apenas aguarde para comprovar e entender tudo aquilo que o Senhor tem a ensinar a você. E caso não esteja vendo nada acontecer, peça a Ele para abrir os seus olhos, para que você possa enxergar toda a maravilha que Ele está esperando, que Ele está operando nesse exato momento. Nesse exato momento. Agora, se você entrou aqui nesta noite e não tem vivido nenhuma incerteza, nem experimentado nenhuma dúvida na sua vida, glória a Deus. Se a sua fé está inabalável, se a sua convicção sobre Deus está inabalável, glória a Deus. Mas eu peço que você não menospreze e não olhe de forma diferente para aqueles que estão com a fé abalada. Pelo contrário, que você seja esse instrumento de Deus a fortalecê-lo na fé. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a encorajarmos uns aos outros, a sermos apoio uns dos outros, a sermos ajudantes uns dos outros. E talvez esse irmão que você conhece, que está passando por esse momento, está precisando exatamente disso, de que você seja este, que vai levar a Jesus e trazer a resposta para ele. Talvez ele esteja tão preso nas suas dúvidas, nos seus medos, talvez ele esteja tão encarcerado nas suas lutas, que ele não pode sair, mas você está próximo e você conhece, e você pode ser o anjo na vida desse irmão, você pode ser o mensageiro de Deus, porque este é o significado da palavra anjo. Talvez Deus esteja te colocando com essa fé inabalável, para que você seja esse anjo, para que seja esse agente, que ajude a tirar este irmão do seu cárcere de dúvidas, das suas incertezas. E aí trazer a resposta no tempo importuno. Que nós possamos buscar, encorajar uns aos outros, com atos e palavras que glorificam ao Senhor. Que nós possamos exortar em amor os nossos irmãos. É uma grande oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de sermos bênçãos na vida dos outros. Mas para isso você precisa de ter a teologia correta. Você precisa de ter a resposta correta, irmãos. Porque senão pode ser que você queira ajudar e vai acabar sendo, como o irmão foi na minha vida, um lançador de dúvidas. Por não conhecer corretamente a palavra de Deus, a instrução de Deus, por não buscar corretamente a fala no Senhor, em vez de ele me ajudar, ele lançou dúvida. A intenção dele não era me criticar, a intenção dele não era pesar sobre mim, ele orou por mim, ele se importou comigo, ele foi um dos que me ajudou, mas a teologia dele estava errada, o conhecimento dele a respeito de Deus estava errado. E ele próprio teve a oportunidade de dizer isso tempos mais tarde. Eu achei que era uma coisa e era outra. Não era bem assim. E acabou que eu fui instrumento na vida dele para ajudá-lo a compreender melhor a palavra de Deus. Faça isso. Seja instrumento de Deus. Não importa aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente está experimentando, querido. A última lição que nós temos aqui é que mesmo com incertezas em nosso coração a respeito das nossas convicções, se Jesus é Senhor da nossa vida, nós temos plena certeza que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós ainda podemos pregá-lo às outras pessoas. Nós podemos até dizer, eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim, eu não sei o que Ele vai fazer da minha situação, mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive.
meu Redentor vive. João estava ativo, ele tinha discípulos, ele próprio estava nas dúvidas sobre as suas próprias convicções, mas não sobre quem Deus era. Ele ainda assim ensinava e orientava, e buscou tirar as suas dúvidas para ser um agente melhor na presença de Deus. Então você pode ser um agente de Deus, ainda que você esteja com essas dúvidas. O terceiro encontro que nós temos é o encontro da verdade com as nossas incertezas. E quando nós nos deparamos com essa verdade, a luz dessa verdade lança fora toda a insegurança e toda a incerteza. Que Deus possa trabalhar em seu coração, em sua alma, em sua vida. Que nós venhamos buscar relacionamentos cada vez mais crescentes com este Cristo, com este Redentor, com este Salvador, com este Senhor absoluto, experimentando a sua graça e a sua misericórdia constantemente. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero convidar você a apresentar a sua vida diante deste Deus. Vamos orar. Pai Santo, Deus vivo, maravilhoso e eterno Senhor, diante de Ti nós nos colocamos. Eu não conheço o coração dos nossos amados, daqueles que nos visitam, daqueles que são os nossos irmãos em Cristo. Não sei se há incertezas, dúvidas e medos sobre a sua vida. Mas o Senhor conhece, através do Teu Santo Espírito, o Senhor pode sondar o íntimo de cada um e pode trazer respostas às suas vidas. Trabalha, Senhor, com Teu poder e Tua graça. Orienta, Senhor, fortalece, conforta, para a glória e honra do Teu santo nome. Sobre aqueles, ó Deus amados, que estão certos e convictos, que pela graça e misericórdia do Senhor estão inabaláveis em sua fé, que possam ser usados como instrumentos nas Tuas mãos, para levar o Teu Evangelho a todos aqueles que necessitam e carecem da Tua graça e da Tua misericórdia. E para aqueles que entraram aqui nesta noite, Senhor, que ainda não têm se rendido ao Senhor como Salvador, eu quero pedir que o Senhor esteja trabalhando em suas vidas. E quem sabe não é através desta verdade exposta que a fé genuína venha nascer em seus corações e eles venham ser transformados pelo poder do Teu Evangelho. A minha oração é que o Senhor opere em nós, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus.